A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para a gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. O Sintonize de hoje está trazendo informação prática sobre a influência dos hormônios na sua saúde física e mental. Você vai entender como e quais os hormônios que interferem nos vários aspectos da sua saúde, como humor, energia, disposição, libido, sono. E para essa pauta eu trouxe uma especialista, mas antes de apresentar ela, se você não se inscreveu no canal, você aproveita agora, ativa o sininho para você ficar sintonizado. E acompanhe esse episódio colocando aí seus comentários, suas dúvidas, e você vai encontrar aqui embaixo a descrição dessa super especialista que vai trazer aí muitas dicas práticas para você ter essa conexão da saúde mente-corpo e dos hormônios. E para essa pauta eu convidei a doutora Laís Albuquerque. O currículo dela está aqui, é bem grande, mas eu vou resumir que ela é médica com especialização em nutrologia e em endocrinologia ginecológica e tem uma formação bem robusta em instituições como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, e tem uma experiência muito importante em métodos de emagrecimento saudável, em contracepção inteligente, em terapia e implantes hormonais. Laís, eu quero super agradecer a tua presença aqui no Sintonize. Eu tô lisonjeada de estar aqui podendo falar de médico pra gente, né? De médico pra todo mundo. Espero que essas informações que a gente vai conversar aqui hoje atinjam todo mundo aí de uma maneira benéfica e que traga possíveis mudanças aí, ou até que leve essas pessoas que estão esperando talvez uma oportunidade, uma informação, a procurarem um especialista para começarem a cuidar da sua saúde mesmo. E um especialista com uma visão integral, né? Porque muitas pessoas não sabem, e eu estava conversando com a Laís, como a endocrinologia, você vai ver como a endocrinologia, né? E esse especialista, quando ele é bem informado, ele vai ter uma visão muito 360 do que está acontecendo com você, né? Eu adoro essa especialidade. E vamos começar então por partes, né? Laís, explica para a audiência, explica para as pessoas de uma maneira bem fácil o que são hormônios, o que são os hormônios e por que eles são tão importantes para a saúde física e mental. Então, vamos lá. Hormônios, de uma maneira bem simples, eles são mensageiros. E eles caminham por todos os tecidos do nosso corpo, do nosso cérebro, do fio de cabelo até a unha do pé. Então, os nossos diversos sistemas, e aqui eu queria dizer sistemas, a gente tem um sistema nervoso, a gente tem um sistema cardiovascular, a gente tem o sistema reprodutor, e esses diversos... Digestivo. E esses diversos sistemas, eles se comunicam. E eles se comunicam através de hormônios. Então, são mensageiros. Então, o intestino produz hormônios que chega a mensagem no cérebro. A gente produz hormônios nos ovários que também chegam no nosso cérebro, que chegam nos nossos músculos. Então, todos os nossos tecidos glandulares, que são os tecidos que produzem hormônios, eles se comunicam com o restante do corpo. Então, se a gente tem um problema hormonal, a gente tem um problema de mensagem. Olha só, se tem um problema hormonal, tem um problema de mensagem. Então, é comunicação, né? É uma comunicação. Então, a gente precisa dessa comunicação clara e bem feita entre os nossos diversos tecidos. Se existe um problema nessa comunicação, as coisas não funcionam direito. Então, se a gente não produz, por exemplo, no nosso intestino, o hormônio que diz que a gente está saciado, a gente não entende que a gente já comeu o suficiente. A gente procura mais comida porque a mensagem não chegou certa do intestino para o nosso cérebro. Isso é um exemplo prático. Então, se você come e não se sente saciado, isso é um problema do obeso, né? Que a gente tem. Se essa mensagem não chega, o obeso realmente ele tem mais dificuldade de se sentir saciado. E isso é um problema de mensagem, isso é um problema hormonal.
E é bem interessante como essas conexões de comunicação, elas acontecem em todas as várias direções, né? Do intestino para o cérebro, do cérebro para o intestino e em vários outros sistemas, né? Com certeza. Todos os nossos tecidos, eles se comunicam. O nosso ovário mesmo, ele produz hormônios. Então, dos principais aí, a testosterona, o estradiol e a progesterona, que todos eles, esses hormônios, eles têm receptores cerebrais. Então, essa mensagem chega do ovário para o nosso cérebro também. E do cérebro para o ovário. Então, do ovário para o intestino. Do ovário para o músculo, do músculo para e por aí vai. Então, todos eles estão se comunicando o tempo inteiro. E se tem problema na mensagem, a gente vai ter algum problema de saúde. Sim. E eu queria entender, assim, quais são as principais queixas e pistas que a pessoa tem que, assim, sintonizar de que, eu tô com essa queixa, talvez eu tenha uma alteração hormonal. Quais as principais queixas que você que são indicativas de que talvez os hormônios, algum hormônio, um conjunto esteja alterado? Nossa, você como médica, você vai saber. Chega muita gente no consultório dizendo assim, doutora, eu tô com uma fadiga, um cansaço que não melhora com nada. Então, aquele cansaço arrastado, um ganho de peso, que muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu tô comendo igual eu comia antes, mas eu tô ganhando peso mais fácil. Às vezes a pele mais ressecada, o cabelo mais quebradiço, às vezes você vai passar a mão no cabelo, sai um tufo de cabelo. Isso daí pode falar sobre a tireoide. E são queixas comuns da mulher na menopausa também. Né? Então, eu sou ginecologista, aí eu puxo a sardinha para o meu lado. Mas eu comecei falando da tireoide porque o hipotireoidismo, né, que é a falta dos hormônios da tireoide, também causam esses sintomas de o sono o dia inteiro, aquele cansaço, não tem energia para nada, não tenho disposição para nada, tô ganhando peso, o cabelo tá caindo, a pele tá ficando ressecada. Isso pode ser uma pista de que a gente realmente tá com algum problema de hormônio. O intestino não funciona bem. Intestino preso. E como é bem interessante isso, né? Como você falou, tem conexões de intestino, ovários e cérebro e outros. Aí a mulher tem síndrome de ovário policístico associado, e aí é um conjunto. Quando pensa o tratamento, você tem que pensar esse conjunto, né? Eu acho que isso que é a importância, que cada vez mais a medicina tem ficado mais compartimentalizada. Então, cada vez mais as pessoas estão... eu trato a mente, eu trato o ovário, você trata o intestino, você trata não sei o quê. E a gente esquece de olhar o paciente como um todo. Então, é isso que eu tento trazer para o meu consultório sempre. Então, eu escuto pessoas e eu trato pessoas. Então, qual é a sua queixa? Você está com a queixa tal. Então, vamos investigar por quê. É uma hora de conversa. Não é uma hora de olhando o exame, é uma hora de conversa. E aí, a pessoa vai me dando essas pistas e eu vou investigando os porquês. Então, para quase tudo, porque na medicina nem sempre nem nunca, mas para quase tudo a gente acha explicação. Então, se essa pessoa está com o intestino muito preso e ela vai num médico, eu vou dizer assim, convencional, que trata sistemas, não trata pessoas. Ele vai dizer assim, toma esse laxante. Quantas vezes, né? Doutor, olha, eu tenho um intestino, eu só consigo ir no banheiro 2 vezes por semana. Tá lá a pessoa, 2 vezes por semana, a vida inteira. Ou a pessoa diz assim, isso é o seu normal, que não é normal. Tá, gente? Só a título de informação que vocês estão me ouvindo aí, não é normal ir no banheiro 2 vezes, tá? Por semana tem que ir mais. E aí você entra no médico com essa queixa, às vezes dá espinha, né? Piora a pele. A pessoa fica, o termo enfesado. Enfesado. É daí, né? Então a pessoa fica de mau humor. Então a barriga estufada e você fica ruim. Como que isso é normal? E aí você vai no médico e ele prescreve um laxante pra você. Muita gente, né, que fica fazendo... eu sou constipada mesmo e fica com esse uso crônico de laxante. Isso não tá certo. O seu intestino não tá normal. Tem que saber por quê. Você está bebendo tanto de água suficiente. Quem é aí você que está me escutando vai se fazer essa pergunta. Quantas vezes você entrou no médico para ele lhe perguntar quantos litros de água você bebe por dia? E existe uma conta. É 1 litro, para que cá entre nós, bem fácil, é 1 litro para cada 20 quilos de peso. Uma pessoa com 60 quilos deveria beber 3 litros de água, mais ou menos, entre 2,5 e 3. Ninguém bate essa meta. E ninguém quer ajeitar, porque ninguém quer investir nessa conversa de conscientizar a pessoa das coisas certas que ela precisa fazer. Precisa aumentar o consumo de fibra, mas sozinho a fibra não faz nada. Então não adianta você ir
na farmácia e comprar fibra, e vou botar fibra, que eu vi que Psyllium é bom, eu vi na internet que tem que comer fibra, se você não bebe água. Sim. Então tem que conversar com a pessoa, tem que descobrir o que é que ela está comendo, onde é que ela está errando, e se existe uma doença nesse intestino que esteja levando a esses sintomas. Sim. Então tem que ter uma visão, eu não gosto muito desse termo integrativo, mas tem que ter uma visão integral. Integral, assim, única, de cada pessoa é única, e dessa pessoa funciona tudo junto. Não é o intestino separado do ovário, o coração separado do intestino. Essa pessoa é um corpo que funciona todo junto. Então, você tem que olhar ele todo junto. E é bem interessante o que você está trazendo, de que a endocrinologia, ela deveria dar um olhar, né, sobre a questão da saúde hormonal e sobre todos os sistemas de comunicação, né, que é isso que você está falando. Tem um sistema de comunicação no intestino, tem uma questão de comunicação que está acontecendo a nível de ovários, tem comunicações que estão acontecendo de um modo geral, e aí você pede os exames hormonais, mas até eu queria que você esclarecesse isso, né? Quando eu peço um exame hormonal para um paciente, né? O exame vem normal. Então, dosa lá estrogênio, progesterona, FSH, testosterona, né? Que agora tem essa coisa da testosterona, cortisol. Queria que você explicasse assim, o exame normal significa que está tudo bem com os hormônios? De jeito nenhum. Então, vamos lá. A gente trata pessoas, a gente não trata exames. Então, às vezes, chega gente nos consultórios dizendo assim, doutora, eu tô ruim. Eu não tô dormindo, eu tô com insônia, eu tô com irritabilidade. Meu intestino não tá funcionando mais, a minha pele... Então, assim, a pessoa tá lhe dando uma série de queixas, que, inclusive, às vezes, as queixas são muitas. Você vai enumerando queixa. Aí, tá bom. Suspeito que essa pessoa, vamos falar especificamente aqui de mulheres. Vou puxar a sardinha pro meu lado de novo. E aí você chega, essa mulher tá gritando assim, olha, eu tô no climatério. Tô ali entrando na menopausa. Eu já estou na menopausa, sofrendo com os sintomas da menopausa, porque é sofrido. E aí eu peço todos os exames. Aí vem uma testosterona normal, essa mulher não quer ver nem o marido, agora são melhores amigos. Tá a libido no pé, não sabe mais nem o que é, vontade de namorar nunca vi. Aí a testosterona tá normal, aí vem um estrogênio normal. Os exames, como você falou, os exames estão normais. O que eu vou fazer? Eu vou olhar pra essa mulher e vou dizer, olha, você tá ótima. Vai com Deus. Vai pra casa. Você não tem nada, seus exames estão normais. Que isso, não dá, cara. Então, a gente tem que tratar as pessoas. Existem parâmetros laboratoriais que a gente usa para se basear do normal para o anormal. Mas a gente não pode basear a nossa conduta... Vejam só, vou traduzir. Não podemos tratar os valores que se apresentam no exame. A gente tem que tratar a queixa do paciente. Exatamente. Aquilo que você falou, a clínica é soberana. A clínica é soberana. A gente estava conversando antes, né? E ela estava tratando justamente isso. Que não, você tem que, é o que ela falou da anamnese, que é entrevista, é tempo de conversa, é 1 hora de conversa e de exame físico. Tem que botar a mão no paciente, cara. Então, assim, hoje a gente tá numa medicina muito moderna, com muitos exames, e eles ajudam. Mas, primeiro, a gente tá num grande centro. E eu sou do interior, sou de Campina Grande, né, na Paraíba. E aí, os exames que a gente tem aqui em São Paulo não tem lá. Sim. E isso era uma coisa que eu me preocupava quando eu vim pra cá. Eu disse, poxa, eu vou ter acesso a tudo. Será que eu vou saber trabalhar sem esse tudo? Então, eu sempre tive essa preocupação eu preciso aprender a tratar as pessoas. E os exames, eles são complementares. A história da pessoa é soberana, a clínica é soberana. Se a pessoa está queixando, se ela está com problema, se ela está me trazendo problemas, né? Enfim, eu tenho que escutar e eu tenho que investigar. Se eu não achar nada no exame... Eu não vou dizer que aquela pessoa está normal e mandar ela para casa. É complementar, mas ele não é absoluto para definir se está explícito. Aquilo que você tinha comentado também de um professor, qual é o nome desse professor? Que ele estava falando que a clínica está explícita. O Rashid. Nossa, mas ele falou uma coisa muito interessante. Você veja, os hormônios, eles não agem dentro do nosso sangue. Então, eles agem dentro das nossas células. Eles precisam passar do sangue para dentro das células, desculpe. Então, quando a gente dosa um hormônio, a gente dosa ele do sangue. Não significa que ele está conseguindo chegar dentro da célula Sim. e fazer o trabalho dele. Sim.
Então, não tem sentido eu dizer para aquela mulher que chegou no consultório queixando que ela está normal porque o laboratório está normal. E outra coisa, tem uma série de questões de coleta. O cortisol, por exemplo, que você levantou Sim. aí a bola, ele deve ser coletado com 30 minutos de repouso e você não pode ficar mexendo no celular. Você tem que ficar numa salinha escura, deitado numa poltroninha confortável, com o olhinho fechado. 30 minutos. Isso é super legal, gente, ó, porque o cortisol, depois eu queria que ela me falasse, porque tem muitos hormônios que são importantes. Mas o cortisol, a gente ouve muito falar, hormônio do estresse, cortisol, hormônio do estresse, vamos dosar o cortisol. Mas aí ela tá dando essa dica. Não adianta você dosar, fazer uma coleta incorreta. Também não vai refletir muita coisa, né? Exato. Então, assim, além de tudo, a gente precisa saber se a gente pode confiar naquele resultado que o paciente tá trazendo pra gente. Ele foi coletado da forma correta? Uma outra coisa que eu pego bastante errada também é, assim, investigação de síndrome dos ovários policísticos. Até da própria... Eu vou falar dos ovários policísticos. Ou de uma paciente normal que está com qualquer outra queixa. Aí eles pedem aquela bateria de exames de hormônio, progesterona, estradiol, testosterona. E aí a menina chega assim, você coletou esses exames em que dia do seu ciclo menstrual? Aí não tá marcado, não sabe. Não, ela disse, não, você coletou menstruada? Durante a sua menstruação? Ela, não. Então tá errado. Se a gente for investigar alterações hormonais, isso eu tô falando da maioria, tá, pessoas? Da maioria das condições de alterações hormonais em pacientes que menstruam, esses exames eles devem ser coletados até o 5º dia da menstruação. Ela tem que estar nesse período nesse período menstrual. Porque a gente tem valores confiáveis para esses dias. Quando ela coleta fora desses dias, a gente já perde o parâmetro. Então, será que o profissional que está solicitando esse exame sabe disso? E será que ele explica isso, né? E aí Também. a mulher vai, ela gasta tempo, dinheiro, e aí colhe o exame que não tem uma utilidade, né? Exatamente. Não vai refletir. Exatamente. E eu queria te perguntar, assim, também, a gente tem muitos hormônios, né? Então, vamos da testosterona. O que tem? Porque tem uma moda de reposição de testosterona, né? Não, porque eu quero ficar malhada e eu quero ficar forte, e quero emagrecer. O que você colocaria como alerta em relação à testosterona? Veja só, a testosterona é uma medicação extremamente segura. Primeira coisa, para não ficar com medo, terapia hormonal, qualquer que seja o hormônio, estrogênio, progesterona ou testosterona, que são os principais aí que a gente repõe, não precisa ter medo de reposição, desde que você procure um profissional que saiba o que está fazendo. Exatamente, é aí que, que é o pulo do gato. É seguro, sob orientação, porque aí eu queria que você falasse por que fora disso, do cuidado médico, fica preocupante, assim, o que seria preocupante? Então, veja só, a testosterona é o hormônio que ele é predominantemente masculino, mas o pouco de testosterona que a mulher tem, ela precisa. É tanto que a indicação de testosterona na mulher é principalmente a perda da libido. Principalmente, como essa visão mais integral abrange para construção de tecido muscular, a testosterona é extremamente importante para isso. Para o próprio processo de emagrecimento, a testosterona é extremamente importante para isso também. Se ela for feita em níveis suprafisiológicos, ou seja, se eu der mais para essa pessoa do que ela precisa, ela vai ter efeitos colaterais, como tudo que a gente manipula, né? Com toda a medicação, vamos falar assim. Então, se eu der uma dose maior do que o que essa pessoa tá precisando, ela vai ter ou engrossamento de voz, ou hipertrofia de clitóris, ou queda muito acentuada de cabelo, né, o cabelo da cabeça, e aumento de pelos, né, no corpo, barba. Então, assim, eu já peguei barbaridades. Porque como a testosterona é uma medicação muito segura, às vezes o profissional perde um pouquinho a mão. Só que ele perde a mão e ele dá outros problemas. Ele resolve um e dá 3 problemas. Então, precisa ser feito numa dose segura para evitar efeitos colaterais. Então, eu sou super pró-hormônio. Eu sou super pró. O que é ser pró-hormônio? Tem muita gente que levanta a bandeira contra, né? Então, assim, porque terapia hormonal dá câncer de mama. Gente, vamos aqui. Primeiro, desmistificar que terapia de reposição hormonal não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Primeira coisa. E aí fica, e tem outros que levantam muito a bandeira porque testosterona é bomba.
Não, desde que é aquela questão, né? É medicamento com critério, né? Com uma indicação precisa, um diagnóstico. Não, tem uma deficiência. Vamos Tem uma repor. clínica, vamos repor. O que não Exatamente. dá para fazer, e aí é que atenção, não tem a necessidade, mas eu quero aquele resultado a todo custo E e não aí, ver o que está realmente atrapalhando. Será que é a testosterona ou é outro fator? então, aí Não? é que entra. Quando às vezes as pessoas chegam no consultório, elas querem uma pílula milagrosa. E a pílula milagrosa da vez é a testo. Virou a testosterona, E né? assim, gente, não adianta eu chegar e dar. Ah, que a Tânia chegou pra mim, tá com sobrepeso e quer emagrecer. Doutor, olha, eu vi. Tem um exame aqui que a minha testosterona tá baixa. Tô engordando por causa disso. Não. Nenhum fator só é responsável por obesidade e sobrepeso. É um conjunto de... É um estilo de vida errado, é uma vida de consumo abusivo de álcool, é uma vida de sedentarismo. Uhum. E isto, a própria obesidade e o sobrepeso, levam realmente a uma redução de testosterona, o que não significa que eu vou dar testosterona para essa pessoa, ela vai emagrecer. Uhum. Não existe fórmula do milagre. É por isso que tem que ter um olhar sistêmico, né? Exato. Quando você vê, como você colocou, fragmentado, é só o resultado do exame testosterona, né? Ou é só, você tem que observar todos os fatores, inclusive a alimentação, a saúde do intestino, a saúde mental, porque se o cérebro ele está inflamado, ele não está funcionando bem, depois eu queria que a gente vai falar sobre os hormônios da felicidade também, que eu queria que depois você falasse como esses hormônios da felicidade são importantes. Mas só quais os hormônios, além da testosterona, que você acha que são muito importantes de falar e dar um recado para as pessoas? Nossa, o estrogênio é a testosterona da mulher, né? A testosterona tá para o homem como o estrogênio tá para a mulher. Então, a partir já tem gente, Tânia, que defende terapia de reposição hormonal a partir dos 35. Olha. A gente já tem uma queda que não é acentuada em alguns trabalhos a partir dos 25 anos de idade. Nossa, que interessante. Então, assim, a gente tem uma queda gradativa desses hormônios e aí quando chega na menopausa a gente tem para de produzir, né? A mesma coisa, eu não gosto muito do termo andropausa, mas ele ficou famoso aí um tempo, né? Uhum. Que seria a menopausa masculina, porque o hormônio masculino, que é a testo, também vai caindo ao longo do tempo. Para o homem também isso Pro vai homem acontecer. também. E se for para o homem obeso, mais rápido ainda. E aí, até uma dúvida, você falou a partir dos 35 anos, mas aí são esses sintomas que você falou, de fadiga, Também. Então aí suspeitar que não é só uma síndrome depressiva. Exatamente. Né? Então fica ali, tem que combinar essa avaliação hormonal e ver, né? E isso é tão delicado, porque olha o que ela falou, nem sempre o valor absoluto está lá embaixo. Às vezes está no limite inferior. Exato. E aí vai ter que o ginecologista, de um jeito muito delicado, vai ter que ir vendo se é essa questão, né? Sim, e assim, a pessoa vai chegar, vai falar tudo que ela tá sentindo, a gente vai investigar e tudo mais. E se ela tiver critério de reposição hormonal, às vezes a gente precisa entender que o hormônio funciona em você diferente do que funciona em mim. Isso porque o hormônio é como se fosse uma chavinha que vai se ligar numa fechadura. Cada célula tem uma fechadura. Você tem mais fechaduras em determinado lugar e eu tenho mais fechaduras em outro lugar. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que responde melhor emagrecendo junto com um estilo de vida adequado. Vejam o que eu tô falando. A pessoa tá lá com sobrepeso e menopausa. Com aquele ativador, com aquele hormônio. Às Exato. vezes, para aquela pessoa é aquilo que tá faltando. Exato. E às vezes eu dou para você e você não responde. Então, poxa, minha amiga tá tomando sei lá o que, tá fazendo terapia hormonal e tá dando tudo certo. A amiga dela tá indo pra academia, a amiga dela tá comendo. E a amiga dela responde melhor. E às vezes, exatamente, não é porque, mas eu tô fazendo igual a ela, né? Porque tem essa coisa assim, muito na endócrino e eu acho que também na minha área, né, que é psiquiatria nutricional, fulano tá tendo resposta com esse remédio, com esse coisa. Então, faz isso pra mim. E às vezes aquela pessoa, você já sabe que particularidades do estilo de vida dela e do metabolismo também tem que ser corrigidas antes. Com certeza. E ela talvez não responda da mesma forma. E deficiências alimentares que você vai coletar na conversa, né? Poxa, na minha consulta eu sempre pergunto, que é uma coisa incomum. Aí eu vou deixar outra pergunta aí pra galera.
Quantas vezes vocês foram no médico e ele perguntou pra você o que é que você come no café, no almoço, no jantar, nos lanches? Porque no meu prontuário tem. Vai ter que ter. Porque eu tenho que identificar quais são essas deficiências. Porque talvez sejam elas que até que estejam sendo a causa dessa própria deficiência hormonal. Então, assim, deficiência hormonal não é exatamente vou dar hormônio e vou resolver sua vida. Realmente tem que ter um olhar integral. Essa questão da alimentação é muito engraçado, que os pacientes eles chegam para mim, agora vamos na segunda, terceira consulta, porque às vezes o paciente chega, ele está muito gravemente deprimido, aí a gente vê não está dormindo nada, aí a gente regula num primeiro nível, o nível biológico, assim, a medicação. Agora vamos fazer uma avaliação do seu estilo de vida e alimentação. Eles, eu quero saber tudo que você come, do café da manhã, colação, isso é super importante. E aí, na deixa disso, como que os alimentos, aí que você falou, interferem nos hormônios? Nossa, muito. Inclusive, hoje a gente tem aí uma epidemia de obesidade, né? Que a obesidade, eu acho que a doença que eu vejo que mais interfere nos hormônios. A obesidade interfere nos hormônios de modo geral? De um modo geral. A obesidade bagunça os hormônios a nível cerebral. Então, assim, a pessoa que é obesa tem menos hormônio da saciedade. E esses poucos hormônios da saciedade que sobram, eles não funcionam bem, porque lá no cérebro é como se sumissem as fechaduras. Então, a pessoa obesa, ela tem menos fechadura no cérebro, para o hormônio da saciedade. Para ficar satisfeito o que come. Então, não fica satisfeito em comer. Então, a pessoa que é obesa, ela sente mais fome mesmo. Às vezes, você tá comendo com uma pessoa obesa, né? Você diz, poxa, você vai repetir de novo? Cara, mas aquela pessoa ainda tá com fome. Real. No cérebro dela não chega a informação que tá bom. Tá bom, chega, não precisa mais comer, não chega a informação. Então, assim, isso vai de um intestino doente. Vou responder a sua pergunta. Então, o intestino ficou doente como? Com o que aquela pessoa comeu. Então, daí vem o papel da importância dos alimentos que a gente coloca na nossa mesa. E eles estão ficando cada vez piores. O que eu vejo poxa, hoje tem podcast, você é psiquiatra nutricional, né? Eu sou ginecologista nutróloga, então tem um monte de informação disponível à torta e à direita na internet. A consciência das pessoas tá maior com relação à dieta, elas estão comendo pior. De que é importante, né? Sabe que é importante, mas elas estão, paradoxalmente, comendo ruim. Porque se a gente tivesse comendo melhor, a gente não tava crescendo em números de obesos no Brasil. Dá um Google aí, vocês que estão aí assistindo. Dá um Google. Número de obesos nos próximos 10 anos no Brasil. Tá. É uma loucura, tipo assim, 25% das mulheres vão estar na obesidade, é uma loucura. Então, assim, o que a gente come interfere diretamente na nossa produção hormonal. Inclusive, tem nos alimentos do intestino, que o próprio intestino ele produz, né? Você falou aí da saciedade, e que outros hormônios, você falou da obesidade, gerar esses problemas no nível do cérebro, dos hormônios, dos receptores, né? Das fechaduras que você falou. Que outras coisas do alimento interferem em outros hormônios, por exemplo? Então, veja só a soja. A gente usa isoflavonas de soja como forma de reposição hormonal, de tão parecida que é a molécula da soja com o nosso hormônio estrogênio. Ah, que interessante. Então, é por isso que daí que vem as isoflavonas de soja. A soja, ela produz uma chavinha muito parecida com a chavinha do estradiol. Então, ela vai lá e se liga na fechadura praticamente do mesmo jeito. Então, uma coisa interessante, aí você que às vezes diz assim, poxa, eu não posso fazer terapia hormonal com hormônio, porque eu tive câncer de mama, por exemplo. Será que eu posso fazer... Aí sim é uma contraindicação. É uma contraindicação. Será que eu posso fazer com isoflavona de soja? Também não pode. Não pode. Que é muito parecido. É muito parecido. Então, que assim, antes se falava, né? Falava. Porque é natural. A gente tem uma ideia muito cultural de assim, é da plantinha, então pode. Não, nem tudo que é da plantinha pode. E a curiosidade, o que poderia para a mulher que tem um histórico super de várias gerações de câncer de mama, ou já teve uma lesão, ou tem o câncer, o que poderia fazer? Nossa, além de, assim, aí vem a visão global de novo. A gente precisa ajeitar a alimentação dessa mulher inteira, para que fique menos inflamatória, para que fique menos oxidante, né? Então, vamos dar antioxidante, vamos dar anti-inflamatórios naturais. Por exemplo, uma alimentação rica em ômega 3. E tem uma diquinha boa para quem sente calorões, que é o chá de amora.
Chá de amora pode e melhora. Tem o chá de amora, tem o extrato da amora em cápsula também, né, de 500 miligramas que dá pra gente fazer também, porque o chá tem pouco, né? A gente pode aumentar essa concentração quando fica em cápsula. E alivia bastante os sintomas? Alivia sim, pra quem não pode, alivia. Então, assim, pra quem não pode, se você já procurou um médico e ele disse assim, não tem o que fazer, tem muita coisa pra fazer. Sim. Com alimentos, com coisas naturais, com antioxidantes, com anti-inflamatórios naturais. Então, dá para fazer. Você falou, né, do ômega 3. Que outros suplementos, vitaminas são importantes para a saúde dos hormônios? Nossa, você está prestando atenção nesse podcast, preste mais atenção ainda. Essas dicas valem ouro. É o seguinte, para a gente ter uma produção hormonal adequada, a gente tem que ter um corpo que está recebendo nutrientes de forma adequada. Porque, como você perguntou, o que a gente come interfere na nossa produção de hormônios? Sim, interfere, muito. Então, a gente tem que ter uma alimentação o mais natural possível. Então, até se você tem uma alimentação muito rica em soja, você interfere nessa produção hormonal. Para mais ou para menos. Você pode ter efeitos colaterais disso também. Uhum. Então... O alimento é igual aquela coisa, né? A diferença entre o remédio e a toxina é na dose. Se você exagera também... Exatamente. Então, assim, que outros suplementos? Poxa, o ômega 3 a gente sabe que ele é extremamente anti-inflamatório. Inclusive, para pessoas que têm doenças inflamatórias como endometriose, como artrite reumatoide, que é muito comum em mulheres aí nos 40 anos, a própria obesidade... E existem doses... A depressão, sabia? Depressão. Que já entra nos protocolos agora, ômega 3. Uhum. E aí, assim, existem doses de ômega 3. Não é você comprar o ômega 3 da farmácia e dizer assim, agora, né, tudo vai se resolver. Não existe fórmula do milagre. E a gente precisa prescrever as doses de forma individual para cada doença e para cada pessoa. Creatina, aí eu vou puxar um pouco para o mundo fitness. Uhum. Creatina era um negócio que devia ser igual iodo. Devia ser no sal, assim, ou na água, sabe? Bota na água para todo mundo tomar creatina. Existem contraindicações? Existem. São raras, inclusive, né? Pessoas que têm problemas nos rins, doentes renais crônicos, tem que pesar a mão aí, talvez uma insuficiência cardíaca congestiva, mas são pessoas que já estão tratando, né? São condições que são mais graves. Pessoas que podem se considerar saudáveis, podem tomar creatina e se beneficiar muito dela, porque ela ajuda na construção muscular. Músculo é cérebro. Então, pessoas que têm mais músculo têm menos Alzheimer. Sim. Pessoas que têm mais músculo têm menos depressão. Pessoas que têm mais músculo têm uma produção melhor de testosterona. Sim. Então, mulheres que têm mais músculo têm mais testo do que as mulheres que não têm. Uhum. Então, creatina é importante, muito. E tem alimentos que... Porque também, o que eu fico assim, muito refletindo, né? Uhum. A gente hoje está numa onda de suplemento. Sim, aí você tem que suplementar tudo. Aí a pessoa vai na farmácia... Compra um monte. E compra aquele monte de suplementos. E aí aquelas fórmulas caras, abessas de suplementos. E aí quando você vai ver a qualidade da alimentação... Um lixo. Então, assim, não faz muito sentido, porque se você... Não adianta usar o suplemento... O nome já está falando, né? Se a sua alimentação é inflamatória. É um suplemento. É um complemento, gente. Complemento. Tem que vir, a maioria das coisas, dos nutrientes, dos minerais, tem que vir da dieta. E veja só, aquele negócio do feijão que eu falei pra você, que o brasileiro tá diminuindo o consumo de feijão. Existe uma relação da nossa ferritina, que é o nosso estoque de ferro, é o quanto de ferro a gente consegue guardar no fígado, ferritina, com o desempenho esportivo de atletas, com depressão. Tem também estudos do tanto de ferro que a gente tem no fígado. E aí, com o desempenho do atleta, com fadiga crônica. Então, essas queixas, às vezes, estão na deficiência de ferro. A pessoa, às vezes, não está comendo feijão mais. Sim. Porque ela viu que feijão é carboidrato. Agora eu não vou mais comer carboidrato. E esquece que tudo, o arroz vou viver e feijão, de alface. Né? Eu tava vendo, arroz e feijão, ele só vai ser... Gente, tem os 21 aminoácidos lá, essenciais, que são fundamentais para o funcionamento do corpo. E aí a pessoa começa a fazer uma alimentação pobre e suplementando, gastando bastante dinheiro. Aí você falou perfeito, é suplemento.
Não, é um complemento para a dieta, não substitui. A comida saudável, Você né? tem que comer bem, assim, a máxima que ficou aí, poxa, todo mundo já ouviu isso, é desembalar menos, descascar mais. É isso, cara. Os alimentos ultraprocessados, eles trazem muitos perigos, inclusive para os nossos hormônios. Então, os ultraprocessados são alimentos que são processados e processados e processados várias vezes. Eu vou dar um exemplo chulo aqui, sei lá, um salgadinho que você compra no supermercado, desembala e vai comer. Nossa, aquilo ali é muito corante, é muito conservante, refrigerante. Então, assim, tem muitos produtos ali que são pró-cancerígenos. Então, é uma bomba de coisa ruim. Como é que você vai achar que você vai comer aquilo ali a vida inteira que não vai lhe trazer uma consequência? Fala para o pessoal sobre, a gente está falando de alimento e saúde hormonal. Um fator fundamental para a saúde física e mental é a vitamina D. Fala um pouquinho sobre vitamina D, a questão da saúde hormonal, os benefícios. A vitamina D, ela tem mais de 100 funções conhecidas no nosso corpo. Então, ela, na verdade, nem devia ser classificada como vitamina, né? Que relegaram ela para a Hellis vitamina. Mas ela é um hormônio, esteroide. Então, ela tem receptores, então ela tem aquelas fechaduras em praticamente todas as nossas células do corpo inteiro. Então, níveis inadequados de vitamina D se relacionam com mulheres inférteis. Então, a vitamina D está muito ligada ao funcionamento do nosso ovário. A vitamina D está extremamente ligada com o humor depressivo. A vitamina D está extremamente ligada com o bom funcionamento da tireoide. Então, assim, a vitamina D e outra coisa, poxa, como é que... porque agora todo mundo é moda de suplementação de vitamina D e vou comprar vitamina D na farmácia. A melhor vitamina D, a que funciona melhor, é aquela que a gente mesmo produz. A gente tem capacidade de produzir vitamina D no sol. Mas ninguém pega sol hoje em dia. Então, assim, eu saí de uma cidade, eu morava em Natal, que é o maior índice de raio ultravioleta do país. Eu acho que minha vitamina D era, meu Deus, pipocada. E eu vim aqui pra São Paulo, eu dosei, eu mesma, né, médica, dosei a minha vitamina D, tava 12. Nossa! Então, assim, não foi 1 milhão de anos sem pegar sol. E, assim, tem outra questão também, o sol que melhor faz a gente produzir a vitamina D é o sol entre as 10 e as 4 da tarde, que é o que dá mais risco de melanoma. E a gente fica entre a cruz e a espada. Porque aí fala, eu vou me expor a uma radiação, exato, ou vou repor vitamina D. É como a gente é difícil ser médico, tá, gente? Não é fácil, não. Mas, para essas ocasiões, eu não vou mandar o paciente que tem um fototipo A, que é tipo você, que é bem branquinha, e pegar só o meio-dia. Sem protetor solar, porque precisa ser sem protetor. Outra coisa, tá? Se você for pro sol com protetor solar, você não vai produzir vitamina D. Sim. E aí, não vou fazer isso. Então, assim, aí o suplemento cai bem. Poxa, pra pessoa que não tem condições de pegar um solzinho ali de 3 da tarde. E aí a gente suplementa. E às vezes tem paciente que tem indicação de suplementar doses muito altas. Isso que eu queria que você falasse. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu fui já no nutricionista e aí ela me recomendou a suplementação da vitamina D. Mas existem alguns problemas que você comentou, aí eu queria que você reforçasse, que aí é só o médico com doses e cargas maiores de vitamina D, né? Existe, inclusive, eu já peguei prescrições de nutricionistas com doses de vitamina D, por exemplo, de 50 mil por semana, e isso é proibido. Não pode, na verdade, não poderia ser dispensado. Eles não podem prescrever. Tem doses de vitamina D que são de prescrição exclusiva médica. E assim, não é, você chegou no meu consultório e tá com queixa de fadiga, você vai receber uma prescrição de vitamina D. E outra coisa, o nível de vitamina D ótimo para cada doença é 1. Exatamente. Então, a pessoa que está na menopausa vai ter um nível de vitamina D para proteger os ossos. A pessoa que está com depressão vai ter um nível de vitamina D bom para melhorar isso aí. Então, não é eu vou dar vitamina D igual receita. Gente, medicina não é receita de bolsa. Você tá no médico, que toda vez que você vai ler, ele tá com a receita impressa já e ele dá pra eu sei pra cá, tá errado. Tá errado. E também, eu vou usar a dose que a minha amiga de usa, jeito né? nenhum, até porque não é isenta de efeitos colaterais, viu? Vitamina D tem efeito colateral. Tem risco de intoxicação, né? Tem risco de intoxicação, ela mexe no metabolismo do cálcio. E assim, cálcio, gente, é uma coisa muito séria. O nível de cálcio no sangue, ele tem que ser perfeito. Deus foi muito perfeito quando ele inventou a gente. Aí você toma doses cavalares de vitamina D, altera o cálcio e você morre. Dá convulsões, tem risco de convulsões. Então, assim, para certos
questões específicas, né, de doenças específicas, você vai fazer por um tempo, tem que fazer controlado, Exato. porque ela deposita, ela é lipossolúvel, como você fala, se deposita, e aí ela pode se depositar no cérebro de uma maneira a dar uma intoxicação, não é isso? Exatamente. Então, assim, até para repor a vitamina D que a sua amiga está repondo, cara, procure um profissional, veja se você realmente tem indicação de reposição e se você tiver, que esse profissional faça de forma adequada para a sua queixa. Sim, sim. Então, e assim, a vitamina D interfere, inclusive, na produção de outros hormônios. Então, de repente, você acha que você está abafando e você está bagunçando o resto das coisas. Eita, ferro, né? Então tem que ter uma visão bem sistêmica. E deixa eu te perguntar, tem outros hormônios que eu tenho várias inquietações, mas antes de ir para a próxima pergunta, qual é a melatonina, que também está muito em alta, a melatonina, que é um hormônio também bem importante. Fala um pouco sobre melatonina, como é que você entende a reposição dela, quais os níveis de reposição, porque tem muita gente comprando melatonina, Sim. até quanto que se repõe? Olha, você sabe que a melatonina ela tem uma ligação com o nosso intestino. O precursor, ou seja, a molécula que o nosso corpo usa para produzir a melatonina, ela vem do intestino. Então, a gente precisa ter um intestino saudável para ter um sono saudável. Existe um eixo intestino-cérebro. Então, assim, a melatonina é o hormônio que é essencial para a gente dormir bem, e ele é produzido enquanto a gente está dormindo, sono profundo, no escuro, né? Precisa disso tudo aí para produzir legal a melatonina. E aí, assim, existem contraindicações para a suplementação de melatonina também. Então, não é que, eu tô dormindo mal, vou comprar melatonina na farmácia, igual a vitamina D. Não é assim. Existem especialistas em sono, não é, hoje em dia. Então, a gente precisa identificar por que você está dormindo mal. Então, às vezes é muita tela antes de dormir. Então, quem não, né? Eu vou dormir, agora é meu momento de relaxar. E pega o celular e tela. Isso reduz, já cientificamente comprovado, a produção de melatonina. Outra coisa que reduz a produção de melatonina é jantar muito tarde. Então, a gente tem, inclusive, é engraçado esse estudo, mas tarde. A hora do jantar. Se ele é depois das 8 da noite, as pessoas que jantam depois de 8 da noite, elas morrem mais cedo. Não, e atrapalha o emagrecimento, atrapalha o sono, atrapalha tudo. Então, a produção, para a gente ter uma produção ótima de melatonina, a gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, a gente precisa evitar telas antes de dormir. E você trata depressão e ansiedade. Com porque se tem um nível altíssimo de depressão e ansiedade, aí de cima para baixo. O próprio cortisol alto, que é o hormônio do estresse, ele interfere na produção de melatonina. Então, muito cortisol, menos melatonina, menos qualidade de sono. E aí é uma bola de neve. E aí a suplementação. Tem hoje os melhores suplementos, e infelizmente eles não chegam no Brasil, eles estão no exterior. Mas a gente consegue comprar melatoninas boas aqui no Brasil, sim. Às vezes, dose de 0,5 já é suficiente. E a gente vê doses na farmácia para comprar sem receita de 5 miligramas. Não, é bem interessante 10 isso, miligramas. Né? Não é pouco, não. É muita melatonina, cara. Então, assim, tem melatonina de meio miligrama e de 5, 10 miligramas. Então, calma. Vá no seu médico e veja se você está precisando para você fazer a dose correta. Engraçado, eu vou contar uma história rapidinho. Meu pai... Eu fui suplementar melatonina para ele, uma reles estudante de medicina, não sabia de nada ainda da vida. Meu pai dormia mal e aí tinha essa história, melatonina ajuda. E eu fui dar melatonina para ele. E ele teve pesadelo vívido. Então, é um efeito colateral da melatonina, você ter pesadelos muito vívidos. E você sonha e você não sabe se realmente você viveu aquilo ou não. É uma coisa de louco. E aí, assim, inclusive todo suplemento, ele também tem efeito colateral, gente. Ele precisa ser feito com prescrição médica. Sim. Deixa eu te perguntar, o que são, ela estava me explicando, né? É uma aula, né, gente? Eu vou trazer ela aí várias outras vezes, porque quero falar de terapia de reposição hormonal na mulher depois dos 40 e de 40 em diante ver a saúde. Mas o que são disruptores endócrinos? Eita, esse papo é bom. O que é disruptor endócrino? Olha, se você não ouviu esse termo ainda, leve ele para sua vida. Disruptores endócrinos são substâncias, ou seja, coisas que a gente adquire do ambiente que prejudicam ou as nossas fechaduras ou as nossas chaves. Então, ou prejudica os receptores dos hormônios ou os próprios hormônios.
E a gente tem isso espalhado nas mais diversas coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, o triclosan, ele está presente em pastas de dente e enxaguantes bucais. Ele serve para matar os germes da boca e tudo mais. E ele é um disruptor endócrino mega potente. Então, ele vai lá na sua tireoide e atrapalha o funcionamento da sua tireoide, deixa você sujeito a ter um hipotireoidismo. Ele vai lá no seu ovário, prejudica o funcionamento do seu ovário, contribui para a infertilidade. Poxa, veja só, não estou dizendo que usando pasta de dente você vai ter um treco. Pasta de dente. Mas é um uso prolongado, que às vezes você tem ou exagerado. E assim, é uma pasta de dente, mas não tá só na pasta de dente. A gente tem na maquiagem, a gente tem nos alimentos ultraprocessados, a gente tem no esmalte, a gente tem alumínio. O alumínio é um disruptor endócrino muito potente. O alumínio, gente, viu? Chumbo é outro. Então, chumbo tem muito na maquiagem, alumínio tem nas panelas e por aí vai. No desodorante, alumínio no desodorante, tem estudos que correlacionam o alumínio do desodorante com o surgimento do câncer de mama. Sim. Justamente porque ele é um disruptor endócrino, ele vai lá na mama, bagunça os hormônios lá na mama e aí o circo tá feito. Além de todos esses produtos que você falou, né, que eu fiquei pensando aí, você falou do alumínio, a própria intoxicação do ambiente, né, do ar, né, com certeza, e do a poluição. ambiente, a poluição, ela acaba tendo todos esses componentes muito artificiais que estão aí circulando pela vida, também, né, e que aí, ela falou de um fator bem importante, que vão afetar o metabolismo, a saúde hormonal e aumentar o risco de doenças como câncer, né? Com certeza. Então, realmente tem uma galera que está muito ativista dessa qualidade dos produtos, né? De produtos que sejam tenha menos metal pesado, que tenha Com menos, certeza. né? Isso é muito importante. Hoje a gente já vê, falando do desodorante e do câncer de mama, muitos desodorantes disponíveis sem alumínio. Então, você que está em casa escutando, vai lá no seu desodorante e vê se ele tem alumínio. A gente nunca pensa nisso, né? Olha, eu nunca pensei se o desodorante tinha alumínio, vou ter que checar. A maioria dos que não tem escrito que não tem. Então, se não tem escrito que não tem, provavelmente tem. Entendi. Nossa, então já é um parâmetro, porque essa questão do produto que não é só ecologicamente correto, que eu acho que acaba seguindo, né, um pouco o mais clean. Essa linha, né? Hoje a indústria tem se preocupado com isso e eu acho que talvez esteja faltando informação. Então, acho que daí a importância disso tudo que a gente está falando aqui. Então, os disruptores endócrinos, eles prejudicam muito a saúde hormonal da gente. Então, dê um Google aí, disruptores endócrinos, você que está em casa assistindo. Veja se seu desodorante tem alumínio, se a maquiagem que você está usando tem chumbo, se o esmalte que você está colocando na unha... Imagina, a gente faz a cutícula, tira, sangra um pouquinho, né? A gente deixa, a gente passa um produto ali, aquilo ali é absorvido. Porque a pele está frágil naquele lugar. Então, isso tudo que é absorvido vai atrapalhar o funcionamento dos nossos hormônios, a produção, tudo. Então, é uma vida de intoxicação. Então tem que ter um olhar para isso aí. Nossa, e isso é bem interessante, porque uma vez eu lembro de uma paciente, eu não tinha pensado no desodorante nem na maquiagem, né? Mas eu já tinha essa ideia dos fatores de toxinas ambientais, do ar e da alimentação, principalmente. E ela tinha uma queixa muito importante, assim, como se ela falava assim, 58 anos, nossa, eu tô com Alzheimer, minha memória tá ruim, e aí investigava, ela na época até trabalhava com tinha uma exposição indireta a agrotóxico, a gente foi avaliar essa parte de acetilcolinesterase, fazer uma investigação mais profunda, mas quando ela mudou, e a gente foi trabalhando estilo de vida e mudança alimentar, provavelmente ela reduziu esses disruptores endócrinos. Eu não sabia exatamente que era esse termo, mas essa questão de como uma vida mais saudável que você puder, em termos de alimento, estilo de vida, também você vai acabar impedindo da maneira que você puder esses disruptores endócrinos. Mas isso que você falou, né, é um ponto de atenção. Tem um outro disruptor endócrino que ninguém presta atenção, é o das panelas antiaderentes. Todo mundo tá agora que se panela antiaderente, né? E aí você vai lá e ela tem que ser livre de PFOA. Então, vai ficar aí mais um dever de casa. Olhar se a sua panela tem PFOA ou ela é PFOA free. Nossa. Então, hoje as panelas,
a maioria é livre de PFOA. O próprio plástico, ele não deve ir no micro-ondas, porque ele libera também substâncias que são disruptores endócrinos. Se você for esquentar um pratinho no micro-ondas, ou uma vasilha, uma marmita, alguma coisa, tem que ser de vidro. Não pode ser de plástico. Ou, se for um plástico, livre de bisfenol A. Que o bisfenol A também é um disruptor endócrino. E aí a pessoa nem percebe que ela tá levando para dentro do corpo dela uma coisa que está afetando o metabolismo, né? Tudo. E aí ela investiga, faz exame, aí o exame vem normal. E você sabe, tem esses disruptores endócrinos e até a bagunça hormonal que eles fazem estão relacionados com enxaqueca também. Então aí você é uma paciente enxaquecosa que não melhora com nada, quando você vai ver o alumínio dela tá nas alturas, que foi o caso da minha tia. Eu ainda tô com esperança ainda de reduzir a enxaqueca dela, porque eu descobri que ela tava com intoxicação por alumínio. Nossa. Então assim, eu sei que vai que melhora reduzindo o alumínio. Então, a gente tem que investigar e tratar e procurar coisas. A gente tem que revirar o paciente do avesso e escutar o que ele tem para falar. Nossa, eu acho que a gente aqui já conseguiu aí dar um overview, mas assim, eu queria, para a gente fechar, porque eu vou trazer essa questão dos hormônios da felicidade. E o que você acha que é relevante falar, né? Porque as pessoas falam muito assim, a serotonina, e eu queria que você fechasse esclarecendo um pouquinho, né? Serotonina, dopamina, as endorfinas, esses hormônios, o que tem de verdade, de mentira sobre alimentos e esses hormônios da felicidade? Olha, isso dava um podcast inteiro. Mas assim, a gente tem vias, né, no nosso cérebro, é como se fossem grandes estradas, pessoal, como se fosse um Brasil cheio de estradinhas e todas as coisinhas, as cidades se comunicando. É mais ou menos assim o nosso cérebro. Quando a gente come, quando a gente se exercita, quando a gente namora, quando a gente tem atividades que são prazerosas, a gente libera os hormônios da felicidade, né, que são a serotonina, a dopamina e tudo mais. E aí, essa sensação de prazer, ela é momentânea, porque o nosso Deus foi muito perfeito, o universo, enfim, que seja, da gente estar sempre em busca de nunca estar satisfeito com. Então, assim, a gente está sempre em busca de um alimento gostoso, ou de sexo, ou de abraço. Ocitocinas. Então, assim, a própria maternidade é uma coisa interessante, né? Quando o bebê mama, libera ocitocina. E isso, a mulher tem que sentir prazer na amamentação mesmo. Pra continuar sustentando, exato, porque dá trabalho. É sofrido, cara. Só quem sabe que deu de mamar sabe como é sofrido. E só sabe como que é o prazer de você dar de mamar também, né? É um paradoxo incrível. Sim. E aí, assim, a alimentação, ela é muito responsável pela ativação dessas vias de prazer, por essas vias de recompensa da serotonina e da dopamina, principalmente. E aí, a gente fica, às vezes, refém de alguns alimentos. Aí, veja só a importância do que eu tô falando. Os alimentos que são ultraprocessados, que são ultrapalatáveis, aqueles alimentos que são muito gostosos, eles geram dependência igual a cocaína. A via de felicidade, de você estar, oh meu Deus, que delícia, é a mesma da cocaína. Então, para você ver como o assunto é sério, como a indústria é suja de manipular os alimentos dessa forma, de forma a gente estar sempre querendo mais, querendo mais. E são os alimentos que fazem mais mal, mas são os que a gente quer mais. Porque eles ativam realmente no nosso cérebro essas vias de recompensa. E assim, poxa, eu tô ferrado agora, né? Eu só como isso aí. Não, mas dá pra reverter esse jogo da dependência, né? Com certeza. Dá pra reverter. Mas assim, e o que quando falam assim, alimentos para depressão? Tem. Né? Eu queria, assim, o que tem de verdade e o que tem de mentira, assim, sobre esse assunto? Então, eu acho que, assim, alimentos que são mais ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios, eles são alimentos que vão acabar melhorando sua condição de base. Traduzindo, se você é uma pessoa que tem uma condição mais inflamatória, a depressão é a inflamação do cérebro. Se você tem uma alimentação mais anti-inflamatória, ela vai ajudar no tratamento da sua condição.
Então, inclusive, estimulando essas vias de forma saudável. Porque quando o cérebro está inflamado, ele não produz essas substâncias também, né? Exato. Se você está todo inflamado, intestino inflamado, comendo alimento inflamatório que esses processados, seu cérebro está inflamado. Uhum. Então, comer alimento que é saudável desinflama tudo. Desinflama. Melhora isso. Exato. Né? E aí você volta a produzir os hormônios de forma adequada. Então, assim, alimentos... E tem alimentos que ajudam mais na produção desses hormônios também. Salvo engano, os alimentos que são mais laranjas e vermelhos, eles ajudam nessa produção hormonal. A dieta Mind, né? Eles falam que tem uma dieta, tanto a dieta do Mediterrâneo, que é essa que tem muito ômega 3, Exato. tem muito peixe, tem fruta, tem sementes, cereais, né? Exato. Folhas verdes escuras. E a dieta Mind é de muitas frutas vermelhas, muitas frutas vermelhas. Até queria que você falasse isso, sobre esses alimentos, né? Por exemplo, você comentou das frutas vermelhas, né? Isso também ajuda na desinflamação. Quando a gente estava conversando antes do podcast, a gente estava aqui tricotando sobre várias coisas. Sim, então, existem grupos de alimentos que eles ajudam em grupos de determinadas doenças. Então, assim, alimentos ricos em vitamina C. E olha que a gente fala em vitamina C, a gente pensa logo na laranja. Mas não, a acerola, ela tem muito mais vitamina C, não é do que a própria laranja. Só que assim, você pega grupos de alimentos e aí que vem a dieta Mind, a dieta do Mediterrâneo, que é comprovadamente ela reduz inflamação. Então, a gente precisa ter ciência de que o que a gente põe na mesa vai repercutir na nossa saúde. Uhum. Então, a gente precisa escolher determinados grupos de alimentos. E quais são eles? Poxa, vamos variar. A gente não pode ficar refém de determinar, porque eu vi que as frutas vermelhas, elas são... Aí é tudo. É tudo, não, gente. Vou comer só fruta vermelha Não é. Cranberry, enfim, os berries da vida, o morango e tudo mais, eles são maravilhosos. E os roxos e os vermelhos, né? Riquíssimos em resveratrol, que o resveratrol é um antioxidante poderosíssimo. Então, assim, é importante para a mulher mais madura estar consumindo esse tipo de verduras e frutas, que são vermelhos e laranjas. Uhum. Mas a gente tem que entender também que, por exemplo, uma paciente que sofre com anemia todo mês porque menstrua muito, ou até a própria mulher que está na perimenopausa, que tem uma desregulação e sangra mais, ela vai precisar dos alimentos que são ricos em ferro, e aí vem as folhas verdes também. Uhum. E por aí vai, acho que cada condição tem. E o que é mais importante, que é a mensagem, é que você precisa entender que não existe como ela comentou, a Laís comentou, uma pílula dourada. Então eu vou fazer uma mudança da alimentação, já posso largar a minha sertralina, paro a sertralina, e aí já paro de tomar os remédios, a reposição hormonal que eu preciso, e pronto, todos os meus problemas. Porque às vezes as pessoas elas têm essa expectativa, né? Então eu vou fazer isso. É isso que está errado, então eu vou simplesmente agora parar de tomar a minha medicação, que estava me ajudando, e vou só fazer a mudança alimentar. Então, é preciso entender essa integração, né, a própria internet, tratamento. A própria internet tem sido muito, muito vil com a gente nesse aspecto de oferecer pílulas mágicas. Então, a gente vê sopa emagrecedora, a gente vê dieta para infertilidade. E assim, gente, não caiam nessa. Não existe, não tem como a gente inventar uma coisa que vai resolver todos os seus problemas. E imagina, se para você chegar no estado de obesidade, você passou por um longo caminho. Você acha que você vai comprar uma sopa e vai conseguir resolver tudo? Sabe, eu tô tentando engravidar tem 5 anos. Aí apareceu uma mulher que é nutricionista na internet que tá me oferecendo uma dieta que cura meu ovário. Poxa, gente, não é assim. Não é assim que funciona. A pessoa quer acreditar, né? E a gente tem que ter muito, muito cuidado. Tem que ter bom senso. Então, assim, eu tenho muita fé na medicina bem feita ainda, sabe? Eu fiz medicina por amor. Eu acho que a gente tem que ser responsável com os nossos pacientes, de entender, de escutar e de prescrever coisas que funcionem, e o que não tem evidência robusta, que a gente discuta se realmente é para ser feito, explicar efeitos colaterais, uma decisão em conjunto. O paciente, ele é mestre da vida dele. Então, assim, se o paciente chega para mim e tá pedindo uma pílula mágica, eu não vou ter para oferecer, mas se ele quiser uma parceria, a gente pode construir.
Que lindo. É muito lindo. E eu acho que acredito muito nisso que você está falando, que é pensar um projeto de maior liberdade possível, de maior saúde possível, e esse projeto ele tem que ser construído, né, com muita responsabilidade, com muito conhecimento, sem fragmentação. Então você passa às vezes em um monte de especialistas, ou faz um monte de fórmulas que alguém te falou aqui, alguém te falou ali, aí isso só deixa você mais confuso, com uma sucessão de fracassos e achando que aquilo não tem resposta. Sim. Quando, na verdade, você tem que procurar um profissional, como ela diz, que tem bastante conhecimento, bastante experiência para uma visão sistêmica, uma avaliação que é ali, é um projeto que aí sim você vai conquistar suas coisas passo a passo. Mas se você quer uma resposta assim em 1 mês, em 2 meses, para um problema que você carrega aí há alguns anos, ou 10, 20 anos, não existe isso, então você se frustra. Olha, Laís, eu queria super te agradecer, super agradecer, foi riquíssimo. Olha, a gente tinha pensado em fazer mais curto esse podcast para dar informações básicas sobre hormônio e saúde, mas ó, quando a gente vê 1 hora é um mundo tranquilo, fluiu, e eu ficaria aqui mais horas. 1 hora falando com você. Queria super te agradecer. Foi um prazer, cara. Eu espero que aí tenha servido para todo mundo que está ouvindo ou que está assistindo em casa, e eu tô à disposição para tirar dúvidas. Então, quem quiser me achar nas redes sociais e quiser bater um papo também, eu sou super acessível. E assim, minha primeira experiência com podcast, então tô muito grata a você, muito obrigada. Foi maravilhosa. Eu espero que tenha sido à altura e assim. Foi incrível. Eu espero voltar outras vezes. Você vai voltar. Já Já tinha falado com você que vai voltar, porque tem muitos assuntos. Eu quero falar sobre terapia de reposição, quero falar da mulher no climatério, tem muito assunto para falar. E você que ainda não se inscreveu no canal, agora, como a Laís falou, aproveita para deixar os seus comentários, coloca as suas perguntas, segue a Laís nas redes sociais, porque ela produz muito conteúdo. Ela atende na MedFem, que é uma clínica muito voltada para a saúde integral da mulher. E esse podcast, ele recebe o apoio da Sani, que é uma empresa para o público 60+, que tem essa visão sistêmica, consistente, baseada em evidência e integral, como a Laís aqui trouxe. Então, eu espero que você, mulher, que tem aí, né, uma mulher que cuida de si mesma e que cuida de tanta gente, se você tem o seu pai, seu familiar com mais de 60 anos, entra lá no site da Sani, vai visitar no Instagram e ver os projetos de saúde integral, que é para deixar o idoso com muita longevidade. E eu agradeço você que ficou até aqui no nosso podcast e espero você em mais um Sintonize.